Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Tomás e a gente está aqui indo fazer uma entrevista com o Alberto Albuquerque, ou Aruberto, que é professor lá no Japão e que também é migrante. A gente está organizando essa entrevista pela ocasião do Sarauzinho de número 34, que vai tratar sobre a temática das migrações. Estamos eu, que sou um dos organizadores, a Dessa, que também é uma dos organizadores e que está nos ajudando a pensar essa edição. Acho que é isso. Vou passar a palavra para a Dessa para ela se apresentar. Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez nesse momento tão especial, que é justamente compilar memórias para o Sarauzinho. Estamos aqui para enriquecer a edição 34ª do Sarauzinho, e que bom que estamos aqui na presença do Aru. Espero que seja um momento muito interessante e enriquecedor, como sei que já é. Aru, a gente pede que você se apresente aí, seu nome, local de origem, sua profissão, quanto tempo que você é professor, né? Você sempre foi o que você quis ser? Você sempre quis ser professor? Como que é? Então, tá bom, vou me apresentar e só, né, lembrando as pessoas que você já me falou sobre um barulhinho que vocês vão escutar, porque eu estou fazendo um bolo especial. Estou aqui ao lado do forno para não deixar o bolo queimar. Então, esse barulhinho está explicado. Mas meu nome, na verdade, é Alberto. Alberto, eu sou de Recife. Nasci no Recife, estudei no Recife, morei lá o tempo inteiro. E saí do Recife, ganhei uma bolsa, passei um tempo nos Estados Unidos, dos Estados Unidos eu vim para o Japão. Então esse é o segundo país que eu vivo, né? Fora do Brasil. E eu sempre fui ligado à educação, mesmo na época de criança, indo na igreja. Então, na igreja, eu dava aula para outras crianças, né? Então, foi uma coisa que veio natural. Eu gosto de trabalho comunitário, eu gosto de trabalhar com pessoas. Então, para mim, é uma função que já faz parte, né, da minha trajetória de vida. A sua trajetória enquanto migrante, ela se inicia nos Estados Unidos e depois você vai para o Japão. Como é que foi essa trajetória? Por que você foi para os Estados Unidos e para o Japão depois? Como que foi? Eu sempre fui muito curioso de outros lugares, assim, de outras cidades, outras culturas. A minha primeira viagem na época da escola foi para João Pessoa, que fica 2 horas de Recife, né? Assim, praticamente não é um estado vizinho. Mas para mim, na época, foi uma coisa assim tão fascinante, tipo, nossa, eu vou para um outro estado. E fui no ônibus da escola, e foi uma coisa assim, sabe? De ir na rua, de ir no mercado, de olhar as ruas. E até hoje é meio que uma coisa que eu gosto de fazer quando eu viajo. Eu gosto de andar pelas ruas, de ver a movimentação, supermercados, né, feiras e coisas assim desse tipo, né? Então, geralmente é o que eu faço quando viajo. E em relação aos Estados Unidos, foi uma história meio que interessante, porque eu sempre quis viajar, sempre, né? Mas, assim, especialmente na época, Estados Unidos era um país que estava super em alta. Então, viajar para os Estados Unidos, você tinha que ter muito dinheiro, né? E tinha que ter toda assim, para o visto, tinha que ter toda a questão da família, de mostrar que você ia voltar. Então, para mim, assim, não era algo que nem poderia arriscar. Então, era algo que eu não imaginava que iria. Então, só rapidamente para dar um resumo, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar inglês. Ganhei a bolsa de estudos e apliquei para o visto e, obviamente, me negaram, porque disseram, não, você não tem perfil de que vai para os Estados Unidos e vai voltar. Então, você tem um perfil de que vai para os Estados Unidos e vai ficar lá, imigrante, sabe, ilegal. Desisti de ir para os Estados Unidos, não vou mais, porque é impossível. Um ano depois, eu
trabalhava como guia de turismo freelance. E num evento chamado Abave, eu ganhei uma passagem internacional para os Estados Unidos. Passagem de turismo. E, obviamente, a minha primeira pergunta quando eu ganhei foi: eu posso vender? E assim, não, nem vender, nem dar, você tem que usar até o final do ano. Isso era outubro, a passagem era válida até 31 de dezembro. Então, eu falei: bom, que presente maravilhoso que eu não vou poder usar, né? Vai ficar guardado só de lembrança. Daí se espalhou a notícia que eu ia viajar, todo mundo: nossa, você vai para os Estados Unidos, que legal, você vai quando, vai quando, vai quando, vai quando, que começou a me incomodar, porque eu dizia: não, não vou, não, mas puxa vida, você ganhou, porque você não vai, não, vou como, sem visto. Aí chegou um ponto que eu fiquei tão assim, sabe, irritado, e uma amiga minha me falou: nossa, mas que estranho, né, o ano passado você ganhou uma bolsa, esse ano você ganhou uma viagem, você não acha estranho que, sabe, duas ocasiões, duas experiências assim, né, para o mesmo país. Aí eu falei: quer saber? Eu vou nesse consulado, porque pelo menos, sabe, eu vou, tudo bem, eles não vão me dar, não vou preparar nada, eu só vou para tirar isso do caminho, porque pelo menos eu vou dizer para as pessoas: eu tentei, eu fui. A culpa não é minha, eu fui. Mas se eu não for, então vai ser o resto da minha vida: ah, você devia ter ido, ah, porque você não foi. Aí eu falei: não, então eu vou para tirar isso do caminho, né? Então eu fui, já era início de dezembro. A passagem era só dia 31 de dezembro. Então eu já sabia que não ia. Quando eu fui, o cônsul era outro. E assim, foi tão estranho, porque eu não levei. Primeira vez que eu fui, levei documento, levei, sabe, tudo que você puder imaginar que eles pedem. Segunda vez, eu levei uma carta da universidade, que eu era aluno, e uma carta que eu era guia de turismo freelance. Minha conta bancária, assim, sabe, só de olhar, eu já fiquei esperando para ele chorar, assim, de ver o valor da minha conta bancária. Mas, assim, tudo bem. Eu sabia que não iria. E ele me fez 5 perguntas, repetiu as perguntas, e no final ele falou: olha, espere que daqui a 30 minutos o visto vai estar pronto. Mas eu estava assim, esperando não, que eu falei para ele: tudo bem, não tem problema, obrigado. Aí fui embora. No portão eu lembrei: pô, ele não me deu o passaporte. E voltei. Aí a recepcionista, eu perguntei para ela: olha, ele não me devolveu o passaporte. Ela disse: você não... Ele não falou para você que demorava 30 minutos não para o visto? Aí eu falei: visto? Sim, você veio aqui para quê? Aí eu falei: mas assim, visto significa o quê? Que eu vou receber o visto? Sim. Aí eu sentei assim e falei: caramba, e agora? Como é que eu vou viajar em 3 semanas? Como? Então foi uma coisa assim muito doida, que foi assim, uma coisa ligando a outra, ligando a outra, ligando a outra, e quando eu menos esperei, eu estava lá. Assim, totalmente marinheiro de primeira viagem. Primeiro eu fui para São Paulo, vou sair de São Paulo, aí tive que arrumar uma forma de ir para São Paulo. De São Paulo fui embora lá para os Estados Unidos, para Los Angeles. Nunca tinha saído do Brasil. E assim, foi uma experiência tão louca, porque do aeroporto, assim, eu sabia, tipo, olha, cuidado, porque a imigração é muito ferrenha. E realmente foram, né? Me revistaram, olharam casaco, abriram minhas malas, olharam sapato, sabe? Só faltou me colocar numa máquina pra, sabe, ver o que é que tinha por dentro. Mas foi muito ferrenho. Mas enfim, consegui entrar. Interessante, né? E aí você foi lá para você fazer um curso do que mesmo? Olha, a bolsa que eu recebi o ano anterior era de curso de inglês. Inglês. Mas no ano seguinte, quando eu ganhei a passagem, era só uma passagem de turismo. Então não era bolsa. Mas eu pensei: não, eu tinha um amigo, consegui um amigo, falou: ó, fica aqui em casa. Então eu pensei: não, eu vou para lá, sabe, um mês que eu ficar lá, eu vou aprender o idioma, sabe, perfeito, passo um mês e volto. E daí quando eu cheguei lá, um mês, assim, meus amigos brasileiros. Então, obviamente, você não aprende um idioma por osmose, né? Assim, o aprender o idioma é um relacionamento.
é como uma pessoa, né? Algumas pessoas você se interessa, você quer conhecer, outras pessoas você não, sabe, não rola. E assim, além disso, a oportunidade, né? Porque eu não estava estudando, eu estava lá com os meus amigos, passava o tempo todo com ele, falando português, saía e assim estava exposto ao idioma, mas não o suficiente para aprender. Aí decidi mandar uma carta para a escola, dizendo: olha, eu estou nos Estados Unidos. Aí eles me convidaram novamente. Novamente me mandaram a bolsa e eu já estava lá e fui para a escola. Interessante. Eu tinha uma pergunta para fazer, Aru, que é, você disse em off, né, anteriormente, que você sempre se enxergou enquanto nordestino, que é uma percepção, né, por exemplo, eu tive um tempo fora de Valadares, e nesse tempo fora de Valadares, me reconheciam como o sujeito que me chamava de Valadares, né? Mas eu nunca tive uma... A princípio, eu acho que por conviver em uma região que talvez seja por isso. Não tem tanta gente que vem de fora para aqui, eu não convivo com tanta gente de fora, acaba que eu não percebia os traços da minha região. Não me percebo como sudestino, digamos assim, não tenho essa identidade. Também não me identificava tanto tempo atrás nem como mineiro, nem como valadarense tampouco. Depois, convivendo com carioca, com paulista, com gente de outros lugares, e também por conta das redes sociais, né, que você acaba tendo muito acesso a pessoas que têm traços de algumas regiões, e que você consegue reconhecer esse traço, esse acento de tal região. E aí que eu fui percebendo que eu tenho sotaque, que alguma coisa me liga a uma região. Eu queria saber de você se você acha que como que foi essa coisa de você se ver como nordestino, e se você acha que você se enxerga como nordestino porque você vivia uma região, Recife, né, que é uma região que muita gente vai, né, para conhecer, para visitar, tem uma circulação multicultural muito grande, fora que ser nordestino também é um fato bem marcante, né? Enfim, o que você acha disso? Pois é, toda cultura é marcante, né? É marcante, mas a gente não percebe, porque é aquele ditado: o peixe não sabe que está molhado até que saia da água. Então, quando você tira o peixe do mar, que o peixe percebe: puxa, eu estava, né, rodeado de água. E como nordestino, eu nunca cresci, tipo, nossa, eu sou nordestino. Hoje em dia se fala mais, dia do nordestino, orgulho de ser nordestino. Mas para mim era algo, sabe, comum, tipo, ter uma cabeça, ter 2 braços, entendeu? Era uma coisa comum. Não era nada que eu focava. Eu só me percebi nordestino quando eu viajei para São Paulo a primeira vez, que foi algo meio que... Antes de viajar, antes de sair do Brasil, eu fui para o interior de São Paulo e fiquei 3 meses com um amigo. E ele... fiquei lá nesse interior chamado Catanduva. E foi engraçado porque eu consegui um voo para o Rio. Do Rio, eu ia pegar um ônibus para ir para São Paulo. E no avião, que ia de Recife para o Rio, eu conheci uma garota que estava de férias, ela era de São Paulo. E ela falou: vou pegar ônibus também, ótimo, vamos juntos. Daí, quando chega no Rio de Janeiro, né, que eu tinha esquecido a minha carteira com dinheiro, que eu guardei, eu falei: não, vou colocar dentro do livro meu dinheiro, aquela coisa de segurança, esqueci. Aí eu falei: caramba, só tinha dinheiro suficiente para o ônibus, assim, mas não tinha dinheiro extra para nada. Foi uma história meio louca, assim, né? E daí ela falou: então passa a noite lá em casa. Aí convenceu, quando chegamos lá, a família estava esperando, ela explicou, né? E eles moravam num bairro muito, sabe, refinado, acho que é Vila Mariana, não sei, alguma coisa assim. E foi tão interessante porque, assim, a família, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que disseram, tipo, olha, comida, coma. E eles ficavam me olhando, assim, a impressão que eu tinha, sabe, aquele que eu tinha
saído do Nordeste, estava lá, e eu achei muito bonitinho a família. Tipo, olha, você quer mais comida? Você já experimentou isso aqui? Isso aqui é linguiça. Você já conhece? Olha, tem isso aqui, é chocolate com leite, é muito bom. Você já experimentou? E assim, e também na rua, né, quando eu cheguei no interior, muitas pessoas falavam, ai, que bonitinho o sotaque dele, olha, eu acho tão bonito o sotaque do norte. Aí eu falei, só que eu não moro no norte, eu sou do Nordeste. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Então daí, no Brasil, foi que eu me percebi. No exterior, você já não tem essa percepção. E quando você encontra brasileiros, é como você se vê na mesma categoria. Então, quando você se encontra no Brasil, ou alguém está na tua cidade, então assim, você vê, você é mineiro, você é carioca, né? Você é paulista, mas em outro país, você é brasileiro, eu também sou brasileiro. Então não vai ter. É só um detalhe. Você é brasileiro de onde? Você é de Minas? Eu sou brasileiro de Pernambuco. Mas nós somos brasileiros. Mas essa percepção nordestina eu tive dentro do Brasil, em contato com pessoas de outros estados. Interessante. Você quer fazer alguma pergunta desse? Você está por aí? Aru, eu quero perguntar como é a aprendizagem de novos hábitos e, assim, traduções visuais do que é seus traços fenotípicos e do que é a negritude, estando em um país que nem sequer faz parte do continente do seu país de origem, por exemplo. É uma ótima pergunta, né? Porque o primeiro país que eu saí, que foi os Estados Unidos, então tem uma história de luta, né? Do povo de origem africana, então tem questões ligadas ao racismo. Então, assim, é um ambiente de uma certa forma familiar, porque muitas coisas refletem a realidade que nós temos no Brasil. No Japão, tudo muito diferente. Então, assim, aqui, como eu estava comentando antes, já de falar sobre da entrevista, que até hoje, né, assim, eu tenho o hábito de manter as notas quando vou num lugar, numa loja, porque nós sabemos que isso acontece demais no Brasil, de pessoas chegarem e dizer, olha, abre tua bolsa que eu acho que você pegou alguma coisa. Ou alguém te seguir na loja, e assim, você vai numa loja um pouquinho mais refinada, você já fica meio, sabe, porque as pessoas têm uma atitude, né? Quando eu cheguei no Japão, eu fiquei muito surpreso que isso não acontecia, porque como eles não têm uma ligação, né, assim, esse passado escravagista que outros lugares tiveram, então eles não têm essa percepção. Muitas pessoas veem pessoas como eu, pessoas de origem africana, como você é o que? Esse jogador de basquete? Ou você canta? Ou você é atleta? Assim, mas nada ligado nessa questão de como é visto, né? Do racismo que acontece em outros lugares. Eu lembro que eu fui numa loja que eu estava passando em Tóquio, estava chovendo, eu estava com a mochila e estava com algumas sacolas de plástico e guarda-chuva. E eu passei num prédio, assim, um bairro que tem várias lojas chiques, sabe? Essas lojas de grife Louis Vuitton, essas lojas. E tinha uma loja específica que o prédio inteiro, eu não sei exatamente, não lembro a marca. Não são lugares que eu faço compras, então assim, a marca assim, pouco importava. Mas o prédio era um material que parecia vidro. 3 andares, parecia uma casa de vidro. Eu falei, cara, que prédio bonito, como será lá dentro, né? Será que dá para ver? Aí eu fiquei super curioso. Falei, bom, quer saber? Eu vou entrar. Provavelmente eu vou ser, sabe, não vou me dar atenção, mas eu vou entrar. Aí fui com a sacola de plástico, a mochila nas costas. A moça me recebeu, ela foi tão gentil, tão assim, sabe, me acompanhando, perguntando como eu estava, se eu queria alguma coisa, assim, me oferecer algo para tomar. E eu falei, caramba! E eu fiquei até envergonhado, tipo, nossa, eu não vou comprar nada, né? Tô só fazendo. Aí eu. E até a desculpa, tô dando uma olhada,
assim, nessas lojas não funciona, né? Eu só tô olhando para ver se eu gosto de alguma coisa, tipo, bom, não vou gostar absolutamente de nada. Mas eu fiquei tão assim, porque ela foi muito gentil, muito simpática, e assim, olha, senta aqui, põe aqui suas bolsas, venha. Aí eu falei, puxa vida, aí eu fiz, o que é que eu fiz? Eu perguntei, vocês têm sapato? Qual o número maior que vocês têm? E como aqui no Japão não tem meu número, é praticamente impossível. Ah, ela falou, tem, mas só número tanto. Eu falei, puxa vida, que pena. Olha, o meu número no Japão é 30. E aqui geralmente é 27, 28, né? Então, assim, você tem que encomendar, né? Porque as pessoas não têm um pé tão grande. Eu falei, que pena, mas tudo bem, fica pra próxima. Morrendo de medo que ela dissesse, tem, 30 é a nossa especialidade, eu ia estar perdido, né? Mas, enfim. E muitas outras situações, e assim, eu acho que para nós, né, pessoas do Brasil, né, que tem a origem africana, indígena, que nós somos essa mistura, né? Eu mesmo na minha família eu tenho indígenas, tenho pessoas de origem africana, então temos essa mistura, mas esse fenótipo de pessoas de pele escura, de uma certa forma, as pessoas nos puxam, nos empurram para um espaço tipo, olha, aqui não pertence, aqui não é para você. Não, esse espaço aqui é muito requintado, não é para você. E assim, ninguém diz para você, ninguém vai chegar para você e dizer, olha, Andressa, olha, Tomás, isso aqui é muito chique para você, não é para você não. Ninguém vai dizer, né? E você conscientemente, você não vai assimilar isso, mas as microagressões, como as pessoas, o que elas dizem, até o que elas não dizem, como elas olham para você, como elas, essa energia te faz sentir desconfortável, assim. E você mesmo vai dizer, gosto desse lugar não, muito chique para mim. Isso é muito chique. Não, 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 lá eu não vou não, porque não é para mim não. Então a gente mesmo tem essa ideia, né? E morando aqui, eu comecei a perceber isso, tipo, nossa, que estranho, né? Porque nós temos o direito de ir e vir em qualquer lugar, entendeu? Então, assim, mesmo que, tipo, essa loja que eu fui não comprei absolutamente nada, mas é uma loja, entendeu? Ela estava fazendo mais do que a obrigação dela, era vendedora, e o papel dela é receber pessoas e mostrar. Algumas pessoas compram, outros não. Então, eu não tinha que comprar, não tinha a obrigação de comprar só por ter entrado, né? Mas não só isso, ela fez foi muito gentil. E o que me faz lembrar, falando de loja, anos depois, voltei visitando, né, minha família em Pernambuco. Um amigo de um amigo meu falou, nossa, tem um lugar aqui maravilhoso que você vai amar, vamos que eu vou te levar. Aí eu vamos, né, assim, imaginando que ia ser, sabe, um centro cultural, alguma coisa nova, assim, né? E eles tinham mudado o centro do Recife. Falei, nossa, onde é? Em Boa Viagem. Boa Viagem, não sei se vocês estão familiarizados com o Recife, mas é a Zona Sul, né? Um bairro nobre, assim. Um dos bairros nobres da Zona Sul, né? Tem bairros nobres da Zona Norte também. Aí ele me levou numa loja de produtos importados, que só vendia roupa importada, né? Cada roupa cara, porque além de ser roupas importadas, assim, roupas de marcas são caras, mas com o imposto, a taxa de imposto, aí já duplica o valor, né? Aí ele me mostrou, chegou lá, ele falou, olha, esse aqui é um amigo meu, ele mora em Tóquio, chiquérrimo, nem em Tóquio eu moro. Sabe por que Tóquio? Tóquio é um lugar muito chique, porque é tecnologia, porque Tóquio... E eu falando, caramba, eu quero conhecer esse lugar Tóquio, porque o lugar que ele tá falando eu não conheço, não. Não tem nada a ver, mas ele falava, não, olha, porque Tóquio, sabe como é que é Tóquio, né? E eu lá, e a mulher veio e me mostrou, olha, chegou essa coleção nova aqui, como é, meu Deus? Dolce & Gabbana. Olha aqui. E tudo que ela mostrava, eu dizia, lindo, que lindo, linda essa cor. Mas assim, eu nem pegava, né? Nem para tocar, nem para... Tudo era lindo, lindo, belíssimo, tá ótima mesmo, tá muito linda essa camiseta. Quando ela percebeu que eu não ia comprar, ela começou assim me dar uma atitude, tipo, sabe, me olhar assim, tipo, fazer me ignorar.
Totalmente, só falou com essa outra pessoa. E ele no final comprou lá uma coisa, comprou um sapato. No final ela se despediu dele, não se despediu de mim. Aí quando saímos da loja, eu falei para ele: "Nossa, você viu como ela mudou do início para o final, quando ela percebeu que eu não ia comprar?" Aí o que ele me falou foi o que me chocou mais. Ele me disse assim: "Pois é, ela fez algo parecido comigo. Pois hoje eu vim, fiz questão de comprar para ela ver que eu tenho condições de comprar." E eu falei: "Meu Deus do céu, essa mulher, sabe, hoje eu não lembro nem o nome dela, nem a expressão dela, e o que é que ia me importar se ela achasse que eu tinha dinheiro ou que eu não tinha, que eu, sabe, o que é que isso ia mudar na minha vida? Absolutamente nada." E eu fiquei pensando, será que também essa questão de fazer sentir, tipo, não, isso não é para você, sabe? Esse lugar é muito chique para você, você não tem condições. Também não é uma forma de mexer com o psicológico das pessoas. Você vê tantas pessoas, jogadores de futebol, pessoas que vêm de origem humilde, quando eles começam a ter dinheiro, o que é que eles fazem? É só se produzir, comprar roupas de marca, comprar, sabe, para mostrar, tipo, olha aí, eu tenho dinheiro para, entendeu? Você pensa que eu não tenho? Pois eu compro, olha aqui é tudo de marca. Então, acho que tem muito no psicológico das pessoas essa coisa de provar, não, não é para mim, porque realmente eu não tenho, mas no dia que eu tiver, você vai ver. E uma coisa que eu admiro aqui é que existe muita simplicidade de achar, tipo, bom, eu não tenho, mas não tenho. E é uma realidade, né? Isso não me faz inferior, né? E é uma coisa que eu acho muito, muito bonito, porque toda esse lance capitalista que fica nos obrigando a comprar, 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 e aquilo que você é aquilo que você veste, você é a marca que você tem. Mas aí, quando você tira tudo e vai tomar banho, então você não é ninguém, né? Porque a não ser que você tome banho também com alguma coisa de marca. Então tem uma coisa que afeta assim a percepção das pessoas, que eu foi uma surpresa positiva, né? Uma surpresa positiva de aprendizado. E muitas coisas, quando você vai para outro país, você aprende, você começa a carregar, e outras coisas você deixa para trás. Você vai reciclando, tipo, não, isso aqui realmente não é uma coisa que eu pretendo carregar, então vai deixando, né? E outras coisas você fala, nossa, isso faz sentido, vou carregar, vou colocar na minha mochila. Aru, você é professor, né? Pelo que eu me recordo, você é professor, não sei se é de interculturalismo, mas é alguma coisa que trabalha as diferenças culturais, né? E também, você, durante um tempo, não sei se você ainda faz, você tinha aquele quadro com a Janete, né, no Instagram, que eram as receitas, que no caso você fazia as receitas sem carne, acho que era só sem carne, né? Sem receitas de 100 lugares diferentes do mundo. Eu queria saber como é que você percebe. Pode ser aí na sua região, né, na sua cidade, também pode ser no seu país. Como é que você percebe o movimento migratório? Se o Japão é um país que recebe gente de fora, ou se é um país que mais acaba enviando, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, existem vilas japonesas, acho que vilas chinesas também, mas também existem bairros japoneses, vilas japonesas, e foi um movimento migratório que existiu, né? Dos asiáticos, no caso aí dos japoneses, em especial, de irem para lugares diferentes do mundo e ali ficarem. Então, se o Japão ele recebe pessoas, como é que você percebe esse fenômeno? Como é para você, né? Também enquanto migrante, mas como que você percebe a importância da sua profissão e dessa disciplina aí que você ensina, né? Essa disciplina de multiculturalismo, não sei se seria esse termo, de interculturalismo. Deixa eu ver mais o que.
E também como que foi para você fazer esse quadro, né, com a Janete e, de algum modo, visitar países diferentes, conhecer as culturas deles, ainda que através da culinária, né? Porque eu acho que você não foi a todos os países que você fez pratos. E se tem algum desses países que você pegou uma história interessante, né, que você acabou conhecendo, e também qual foi o prato que você mais gostou de ter feito, e acho que seriam essas perguntas. Tá bom, então são várias perguntas, né? Então, falando sobre a Janete primeiro, eu conheci a Janete Costa, do Free Soul Food, no. Como é o nome? Qual é o nome? My Room? Qual é o nome daquele programa que as pessoas elas falam e vão para salas? Como é? Esqueci o nome. Hã? Aqui no Brasil tem o tal do Omegle, né? Não é isso Não, não não, é né? esse não. É um outro que na época da pandemia, assim, e eu ia muito. É alguma coisa Room. Alguma coisa Room. Que assim, você entra, você não é vídeo, né? São vozes. Então você conversa em tempo real e cada sala tem um tema. Então você vai falar de política, você vai falar de cultura, você vai falar de qualquer. E aí você vai se apresentando e assim, é bem interessante. Então eu conheci Janete lá. Não só Janete, conheci o Camilo, que é um psicólogo de São Paulo lá também. E na época da pandemia, eu conheci muitas pessoas legais online. E daí conheci Janete e assim, sabe, geralmente as pessoas se conhecem na sala e depois acaba, mas aí trocamos contato, né? Porque eu convidei Janete para participar do Corujão, com Corujão da Poesia, com o João Luiz. E daí trocamos contato, aí um dia falamos, vamos conversar por vídeo. Aí falamos, ela falou do negócio dela, que é a função dela, né? Que é da Free Soul Food. E eu falei, nossa, eu adoro culinária também, mas assim, é só por curiosidade. E daí ela falou que sempre viajava, mas como ela era vegana, tem uma dificuldade de encontrar pratos. E daí eu falei, Janete, podíamos cozinhar juntos, assim, sabe, pesquisar de outros países, que tal? Aí, vamos. Aí surgiu aquela live, né? De Volta ao Mundo em 80 receitas, sem carne. E assim, cada semana nós fazíamos uma receita de um país e líamos um poema daquele país, falava um pouco da cultura, né, da peculiaridades daquele país. E foi muito interessante, porque eu aprendi muita coisa de vários países que eu não conhecia. Uma receita que eu gostei muito, duas receitas. Uma foi da Islândia, que foi um biscoito com pimenta. Biscoito de chocolate com pimenta. Eu falei, pimenta? Mas ficou tão delicioso com pimenta. Nossa! E uma receita também de Gana, que era uma receita feita uns energéticos que os guerreiros faziam quando iam para a guerra, que eles não iam ter tempo de se alimentar, e eles comiam a base de amendoim, que é assim, muito, muito gostoso. E assim, sabe, melhor do que uma barra de cereal. E foi muito legal essa pesquisa. E alguns dos países eu já tinha conhecido, mas obviamente, né, quando você vai como turista, muitos detalhes você não conhece, né? Então, assim, foi uma chance de conhecer vários países, especialmente que nós focamos em países que não eram tão conhecidos. Muitos países africanos, países do Caribe, Haiti. Foi muito interessante porque a gente pensa que sabe, né? Até que você vai e começa a ler, estudar, e assim, eu aprendi sobre a cultura voodoo, que a gente vê como uma coisa tão negativa, né? Voodoo é uma coisa diabólica, não tem nada a ver, sabe? Não aquilo que pinta, né? Assim, na revolução que teve dos escravizados, que fez com que, sabe, os outros países que tinham escravos, que, tipo, tivessem essa versão ao Haiti, né? Pela revolta que eles fizeram, né, de decidirem dar um basta, dizer não vamos manter essa exploração. Então foi muito interessante, uma bagagem imensa de conhecimento. Em relação às outras perguntas, né, do que eu faço, a minha área é estudos interculturais. Então,
praticamente eu estudo, né, com os meus alunos sobre, primeiro, o que é cultura, e também é uma daquelas coisas que a gente sempre fala, né, cultura, 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 mas muitas vezes assim a gente não sabe definir, né? Então nós estudamos assim a cultura, sobre a formação da sua cultura pessoal, né, assim a tua formação. E daí a formação dos outros. Então eu vou por esse lugar de tipo, olha, você se conhece, onde você está, você entende aquilo, a tua formação, porque aí vai ser mais fácil entender a tua formação. Então vai ser mais tranquilo ter esse contato sem ser um contato de uma forma de julgamento, né, de achar superior, inferior, porque a gente vai entender que nós estamos em processos culturais diferentes, né? E assim, em relação à cultura, não é uma coisa que você vai comparar, né? Essa cultura é melhor, essa cultura não é. Então, essa é a área que eu trabalho. E ultimamente eu tenho me dedicado a bullying, em fazer esse estudo de bullying, né? Eu fiz um estudo cross-cultural entre Japão e Brasil, de como o bullying é visto nesses dois países, né? E eu ainda estou trabalhando com isso, já estou desenvolvendo esse projeto. Entendo. Deixa eu ver aqui. Tava pensando numa pergunta. Eu acho que se você puder contar dois causos que já te aconteceram, situações. Você já acabou, acho que você já contou alguns causos, né? Mas aí envolvendo a questão racial aí no Japão. Mas dois causos assim que já te aconteceram, tanto lá no Recife quanto aí no Japão. E pode ser ou pode não ser casos que dialoguem, né, com essa questão da migração. Pode ser um caso só que você acha engraçado mesmo que te aconteceu. Olha, causos é o que mais os causos me perseguem. Mas nós estávamos falando antes de começar sobre a questão das expressões, né, da comunicação não verbal. E quando a gente está num país, numa cultura, a gente vai, não só o idioma, mas falado, mas a forma como se movimenta, o seu corpo, né, o seu maneirismo, como se mexe as mãos. Então, assim, muitos gestos são considerados aceitos, outros são estranhos. E as pessoas não se atentam com isso, né? Assim, muitos gestos que para a gente faz sentido, em outros lugares não faz sentido. Por exemplo, esse gesto aqui, né? Como é que você chama esse gesto? Aqui a gente nem faz esse gesto, não. Isso. Aqui você nunca viu isso aqui? Não. Aqui no Brasil? Você nunca viu? Não. Andressa, você já viu isso aqui? Sabe o que significa? Não sei não. Gente, figa! Vocês nunca ouviram falar o que é figa? Não. Porque lá no Nordeste, no Recife, depois há uma pesquisada. O pessoal usa isso como um amuleto, né, de boa sorte para evitar mal olhado. Pessoas têm colar com a mão assim, com isso aqui. Olha que coisa. Aru, por exemplo, uma coisa. Eu acho isso um absurdo que o Valadarense ele tá abrindo mão de defender. Sabe sabe quando você tem uma sacola e você coloca um líquido dentro e você põe para gelar na geladeira? E aí o pessoal vende aquilo. Qual o nome disso no Recife? Tem um nome? Você tá falando de picolé, daquela coisa para... Só que dentro de um saco plástico, né, geralmente. Sim, então, um saquinho, né? Eu acho que algumas pessoas, nome? Na minha época, chamava din-din, dudu. Olha. Tem pessoas que chamam de geladinho, de chupa-chupa. Pois é, eu acho que esse geladinho, chup-chup, deve ser os nomes que mais rolam. Mas em Valadares era chuque. Todo mundo chamava de chuque. Agora você vai no lugar e pede um chuque, a pessoa é estranha às vezes, entende? Então acho... Não sabe, né? Mas eu tava falando disso aqui
Porque, bom, pelo menos para mim lá no Recife, que é figa, né? Uma coisa. Se até em loja de artesanato, na Bahia também tem isso, o pessoal compra, mas aqui na Ásia esse é um símbolo obsceno. Então é um símbolo obsceno que as pessoas não fazem, né? Isso aqui. E tantas coisas que você faz que muitas vezes é obsceno. E aquilo que você faz é normal, mas para outra pessoa é obsceno, aquilo que as pessoas fazem. Então, assim, tem esse confronto. Quando eu cheguei aqui na cidade, no Japão, e eu estava, né, andando assim pelas ruas, né, como eu sempre gosto de fazer, então eu passei no mercado, assim, tinha um senhor, um velhinho, ele devia ter o quê? Não sei quantos anos, mas ele tinha cabelo branquinho, assim, sabe, de velhinho mesmo. E ele estava vendendo umas coisas, não era artesanato, era meio que coisas antigas, né? Assim, uns bonequinhos, umas coisas. Eu olhei, aí assim, eu não sabia como perguntar, né, de preço, assim, aí eu mostrando assim. Aí ele olhou para mim e fez assim. Aí eu falei, caramba, sabe? Aí eu fui embora, assim, tipo, putz, que cara grosseiro, sabe? Assim, eu tentando me comunicar, de saber de quanto, e ele fez assim para mim, como, sabe? Aí eu fiquei puto da vida, assim, né? Aí depois descobri que isso aqui é dinheiro. Isso aqui é o gesto dinheiro, né? Assim, quando as pessoas falam, tipo, isso aqui, olha, dinheiro. Então, imaginando que ele estava querendo me dizer que aquilo ele estava vendendo, né? Tipo, bom, se você está em dúvida o que é isso aqui, é vendendo, é dinheiro, né? Mas aí eu vi, eu achei assim, tipo, nossa, que louco isso, né? E tem muitos gestos, assim, no Japão que eles fazem, olha, o bolo tá pronto. E tá cheiroso, viu? Tá cheiroso. E tem muitos gestos que fazem aqui que, assim, no Brasil já não faz. Mas você vai pegando, vai pegando, vai pegando. E quando eu volto, vez por outra, eu faço uma coisa que as pessoas falam, que é isso? Né? Então, assim, é muito interessante essa questão verbal, né? Assim, como você se senta, como você anda, como você, sabe, se movimenta. E você vê, muitas pessoas elas falam, olha, eu não sei muita diferença de asiático, porque eles são tão parecidos. Quando você mora na Ásia, você vê, não, aquela pessoa japonesa. Como é que você sabe? O jeito que a pessoa fala, que se movimenta, sabe? Dá para perceber assim o andar, o cabelo, tudo, tudo, tudo. Então, a forma como a gente se apresenta é muito, muito específica do lugar que a gente mora, né? E então esse foi um dos casos, dos causos, né, que aconteceram quando eu cheguei aqui. Legal, Aro. Aro, acho que daqui a gente está caminhando pro final da entrevista. A Dessa voltou. Ela tinha que dar assistência pro rapaz. Acho que eu tenho um pedido, né? Tem o que você já sabe, que a gente vai pedir para você ler um trecho, né, de um poema ou de uma arte que você sinta que remete à migração. Mas agora a gente quer ver esse bolo, como é que ele ficou, se ele ficou bonito. Eu não te ouvi por causa da voz, tá fechado o microfone. O bolo tá quente, eu não posso tocar, tá lá quente no forninho. Agora que ficou pronto. Eu Aí mando eu a pensei foto que para você você conseguia depois. tirar, beleza, tranquilo. Eu posso tentar, né? Mas assim, eu Não, só preciso se não for arriscado. ir pegar duas coisinhas quentes, porque pro bolo não cair aqui ao vivo e a cores. Mas tá cheiroso, viu? Imagina. É do que o bolo? Olha, é uma receita que eu vi de uma mulher de Minas e eu adaptei. É um bolo de leite, né? O nome do bolo é bolo engorda marido. Aí eu falei, bom, eu vou engordar a mim mesmo. Mas aí eu mudei alguns ingredientes assim e vou ver como é que fica. Mas tá bem cheiroso, bem cheiroso. É um bolo de leite que talvez você conheça. Interessante. Mas aí eu usei leite e coco e ao invés de farinha de trigo, eu usei farinha de aveia. Eu passei a aveia para ficar fininha e coloquei, em vez de açúcar branco, coloquei açúcar de coco, porque ele já fica uma cozinha, né, mais bonitinha. E coloquei
queijo parmesão. Então, vamos ver, vamos ver. Depois eu mando a foto para vocês. Beleza. Então acho que é o Que interessante, né? Conversando com dois mineiros e quase que continuou o quadro do Instagram né, nesse momento aqui, um prato de Minas. Olha aí. Pois é, faltou o cafezinho e o pão de queijo, né? Mas então, você quer que eu leia, né? Sim, sim. Na verdade, assim, eu não sou imigrante, porque a ideia de imigrante é alguém que vai para um outro lugar para estabelecer, né? Assim, emigrar, e você vai morar, vai ficar naquele lugar. E assim, eu tô aqui, mas assim, é estranho, viu, essa questão, porque quando você mora muito tempo no local, você começa a perceber, tipo, nossa, onde é minha família? Onde é o lar, né? Lar docilar. Especialmente quando você mora com seus pais. Quando eu estava no Brasil, eu morava com meus pais. Então era minha casa. Mas aí depois você sai de casa e você volta, você já não sente, tipo, não, é o meu lar. Aí você pensa, nossa, onde é esse meu lar? É um lugar físico, assim, um apartamento, uma casa, é uma cidade. Então, assim, é uma questão bem filosófica. Assim, eu estou no Japão, eu não me sinto tipo, olha, eu vim aqui, é aqui que eu vou ficar para sempre. Eventualmente eu pretendo voltar. Eu sempre falo, não, quero voltar para casa, mas aí eu me pego, tipo, casa onde? A casa que eu morava na época que eu saí, sabe, meus pais nem moram lá mais. Eles já mudaram, já estão em outro lugar, em outra vizinhança, sabe? As coisas são diferentes, tudo mudou. Então, onde é essa casa? Onde é esse lar, né, do lar? Mas, enfim, né? Para mim, eu não vejo a minha estadia aqui como permanente, né? Eu sei que eu ainda vou para algum lugar e eu pretendo voltar, né, para o Brasil. E eu vim para cá, assim, como eu contei muito rapidamente sobre o viajar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, vim para o Japão, né, e trabalhar e morar aqui. Mas muitas pessoas elas vão para outros países para viver mesmo. Não no meu caso, né? Mas elas vão porque elas são obrigadas. Então, assim, nesse exato momento que a gente fala, muitas nações elas estão em guerra e pessoas elas estão saindo. Você vê o que está acontecendo com a Palestina. E, assim, levando em consideração que nesses países tem pessoas que são médicos, doutores, engenheiros, professores, mas que eles têm que fugir sem nada e vão para um outro país e eles vão trabalhar como faxineiros, como o que tiver disponível, né? Porque eles têm que sobreviver. E muitos países, assim, muitos países da Europa e, sabe, países supostamente desenvolvidos, eles tratam, assim, imigrantes como se fossem essas pessoas que, sabe, não têm educação, não têm conhecimento, que por isso está fazendo esse tipo de trabalho. E isso não é a realidade, né, de muitas das pessoas que são obrigadas, forçadas a sair de casa. Então, esse poema que eu li na época do Corujão é um poema que fala sobre isso. E o nome desse poema é Lar, que é justamente isso que a gente está falando, né? E é um poema que fala sobre essa crise, né, humanitária que é enfrentada por tantas pessoas que moram em lugares que estão sendo, né, atacados, né, vivem como refugiados, né? Então, no mundo, acho que tem uma população de 79 milhões, né, aproximadamente, de pessoas que são refugiadas. Então, é uma grande população. Inclusive no Brasil também. Tem muitas pessoas refugiadas. A história do Brasil, tem muitas pessoas que foram para o Brasil, né, como refugiados também. Então, vamos ler. Diz assim: ninguém foge do seu lar, a menos que a casa seja como a boca de um tubarão. Você só corre para a fronteira quando você vê a sua cidade inteira correndo também.
seus vizinhos correndo mais rápido do que você, respiração sangrenta em suas gargantas. O garoto com quem você foi para a escola, que te beijou e te deixou tonto atrás da velha fábrica de lata, está de farda, segurando uma arma maior do que o seu corpo. Você só foge do seu lar quando sua casa não deixar você ficar. Ninguém foge de casa a menos que a casa te persiga e coloque fogo sobre os teus pés, sangue quente na sua barriga. Fugir não é algo que você já pensou em fazer, até que a lâmina quente jogue ameaças em teu pescoço. E mesmo assim, você carrega o teu hino nacional sob sua respiração, rasgando seu passaporte em um banheiro do aeroporto, soluçando a cada pedaço de papel que deixou claro que você não voltaria. Você tem que entender que ninguém coloca seus filhos em um barco a menos que a água seja mais segura do que a terra. Ninguém queima as palmas das mãos sob os trens embaixo dos vagões. Ninguém passa dias e noites na barriga de um caminhão alimentando-se de jornal, a menos que as milhas percorridas signifique algo mais do que a jornada. Ninguém rasteja sob cercas, ninguém quer ser derrotado, compadecido. Ninguém escolhe campos de refugiados ou baculejos da polícia que deixam teu corpo doendo na prisão, porque a prisão é mais segura do que uma cidade em fogo. E uma guarda prisional na noite é melhor do que um caminhão de homens que se parecem com seu pai. Ninguém aguentaria isso. Ninguém tem estômago para isso. Nenhuma pele é resistente o suficiente para isso. Ah, vão para suas casas, seus sujos, seus refugiados, seus comunistas, seus imigrantes imundos, seus requerentes de asilo que estão mamando aqui nas tetas do nosso país até secar, seus negros com as mãos estendidas que cheiram mal, seus selvagens. Bagunçou o país deles e agora querem bagunçar o nosso. Sabe como aguentamos as palavras e os olhares sujos que rolam direcionados a nós? É talvez porque o golpe das palavras seja mais suave do que ter um membro do corpo arrancado. Ou talvez porque as palavras são mais ternas do que 14 homens entre suas pernas. Ou os insultos são mais fáceis de engolir do que o entulho que os ossos do que o seu corpo infantil em pedaços. Eu quero voltar para casa, mas o meu lar se tornou como o cano de uma arma. Ninguém fugiria, a menos que sua casa te transportasse até o mar, a menos que a tua casa te dissesse para acelerar suas pernas, deixando as suas roupas para trás, para rastejar pelo deserto, vagar pelos oceanos, se afogar, se salvar, passar fome, se humilhar, implorar por ajuda, esquecer o orgulho. Sua sobrevivência é mais importante. Ninguém foge de casa até que a casa fale com uma voz suada em seu ouvido, ordenando para fugir. Fuja daqui agora! Eu não sei o que me tornei, mas eu sei disso, que em qualquer lugar é mais seguro que no meu lar de outrora. Então essa é a poesia chamada Lar, que dá uma visão, né, sobre esses tantas pessoas que são refugiados. E no Brasil temos uma população grande e muitas vezes as pessoas são demonizadas. E como eu mencionei antes, né, a minha vinda para cá não foi devido a esses fatores. Mas, no mundo de hoje, país entrar em guerra, sabe, é uma coisa que não está muito longe da nossa realidade. Então, um conforto, sabe, uma profissão, não vai nos imunizar de um dia estar numa situação parecida, né? De ter que fugir, ter que ir para outro lugar para sobreviver. Então, isso, assim, cria uma empatia, né, com essas pessoas, porque
são pessoas que têm uma bagagem, né, muito forte. Mas, para terminar com a nota assim, mais, né, positiva, uma coisa que a gente sempre tem que lembrar que o mundo é a nossa casa, né? Essa questão de país, eu sou do Brasil, você é da França, ela é da Coreia do Sul, sabe? Isso é só algo técnico, porque só existe um planeta, né? Que é muito mais importante do que uma linha que está demarcada, né? Então, assim, no momento que a gente se vê como cidadãos do mundo, onde nós podemos circular, né, livremente, é uma coisa meio utópica, mas, como diria John Lennon, né, podemos sonhar e imaginar. Então aí sim, né, todo mundo ia ter um cuidado bem mais minucioso com o planeta do que só tipo, não, é a minha casa, meu país, eu me importo, o teu te vira, não tem nada a ver. E não é, né? Nós pertencemos. Mas eu estou perdendo minha voz, que eu estou gripado. Você está sentindo minha voz está ficando profunda, né? Agora eu já posso cantar jazz com você, porque minha voz agora está ficando naquele tom. Mas é isso. Obrigado, Thomas, pela conversa. Obrigado, Andressa. E venham comer um pedaço de bolo aqui comigo. Combinado. Obrigado, Aru, pela entrevista, né? Por ter disponibilizado aí seu tempo e gastado sua voz, né? Porque gripado, você falou um cadinho com a gente. Obrigado. Eu queria agradecer a Deissa. Vou passar a palavra para a Deissa aí também, novamente. Nossa, quero agradecer demais por esse momento. E assim, Aru, tudo que você disse sobre negritude, sobre a vivência internacional, sobre a ida ao mercado, a uma loja, é uma abertura para mais 20 horas de uma conversa. São citações assim, muito impressionantes. E eu achava que era muito íntimo meu eu chegar, por exemplo, na minha casa e não ter mais o meu quarto, porque os meus pais utilizaram um espaço para outra coisa, para guardar alguns livros, para guardar algumas ferramentas. E eu tinha tirado a minha cama, que sempre esteve ali, e minha irmã gêmea ainda tinha um quarto dela todo colocadinho, tudo no lugar. E quando eu chego lá na minha cidade, eu olho assim para casa e eu não sinto casa. E aquela organização da minha família para só quando eu chegar, minha irmã ter separado algumas portas no guarda-roupa para mim e não ter já o meu guarda-roupa no quarto, isso assim foi muito, muito surreal. Então, ver você falar de chegar, voltar para essa casa e chegar de frente e falar assim, se perguntar onde é o lá, isso é muito real também para mim. Então, me emocionei muito. Foi uma parte assim, muito forte. E ver que a minha família, de 4 meses em 4 meses e meio, se organiza para me receber como visita. É tanto que eu chego lá, os parentes vêm me ver e falam: você está aqui. Não, você não é, você sempre esteve aqui. Então, essas idas e vindas eu achei, tipo, super interessante e agradeço demais. Fiquei emocionada, assim, mas é porque foi surreal mesmo, enfim. Eu que agradeço, Andressa, eu que agradeço, né? É porque é isso, né? Nós estamos nessa experiência, né? E tantas coisas são diferentes, mas tantas coisas são parecidas, né? E esse pertencimento, assim, isso que a gente se entende, né, como família, como nosso lugar no mundo e assim onde é que nós pertencemos. E assim, o primeiro lugar que a gente aprende é a família, né? Nós nascemos naquele núcleo que é o meu lar, o meu quarto, a minha casa. Mas aí depois, quando a gente sai, que percebe, tipo, nossa, e agora? Quem eu sou, né? Qual a minha função? E como é que eu vou me ver naquele local novamente, né? Já não é o mesmo como antes. Lembra que eu comentei antes que eu sempre para mim, assim, eu não mudei nada, mas sempre quando eu volto à minha cidade, muita gente me pergunta: você é de onde?
Eu peguei um Uber, Andressa, e ele falou, você é de onde? Eu falei, eu sou daqui de Recife. Ele falou, não, você não é daqui. Aí eu falei, sou daqui. Você não é daqui, não. Pois eu vou fazer 3 perguntas para você me dizer se para ver realmente se você é daqui. Ele fez as perguntas, eu respondi. E ele falou, bom, você respondeu, mas eu não estou muito convencido, não. E assim, é engraçado, mas ao mesmo tempo, tipo, puxa vida, eu não tinha percebido que agora, assim, meu rosto, não mudei nada, assim, sabe? E não me visto com nada, sabe, diferente. Então não é algo que as pessoas vão olhar e ver, ah, você tá usando essa roupa não é daqui. Ah, você tá com, sabe, usando. Não, mas a gente é influenciado por tudo ao nosso redor, né? Pelos cenários, pelas cidades, pelas árvores, o clima, e a gente vai se moldando, né? Porque nós somos pessoas que a gente está em constante mudança. Você nasce, você vai crescendo, você vai mudando. Você olha sua foto 10 anos atrás, você vê tipo, nossa, não tem mais nenhuma célula dessa no meu corpo, já mudou tudo. É, o cabelo muda, o jeito muda. E a gente não percebe, mas essas mudanças vêm da comunidade também, né? Vêm da cidade, de onde a gente mora. E daí, por isso que quando a gente volta para lugares, a gente já não é mais a mesma pessoa. Quando a gente começa a fazer esse movimento de sair, de encontrar pessoas, a gente nunca vai ser o mesmo, né? O rio nunca é o mesmo, né? O rio sempre está em movimento. Então aquela água nunca vai ser a água de um segundo atrás. E a mesma coisa com a gente, né? A gente está numa jornada, nessa procura, e vamos continuar procurando, caminhando, evoluindo, né? Mas enfim, muito obrigado pelo bate-papo. Vou retornar a palavra para a Dessa aí para finalizar a reunião. Eu agradeço novamente, obrigado aí novamente, viu, Aru? Prazer é meu. A gente perdeu a oportunidade de você contar por que é Aru Beruto. Ah, sim. É porque o Japão não tem o L, né? Então Alberto virou Aruberuto. Daí virou apelido, Aru. Então, Que é a incorporação, né, no seu nome já da... do Alberto, do Aruberuto e Aru. Muito interessante. Então, tendo agradecido a presença de todo mundo aqui, a gente vai finalizar essa a nossa terceira entrevista do Sarauzinho, e vocês podem acompanhar lá no nosso YouTube. E também vai sair aí nessa semana, ou até mesmo amanhã, a foto do bolo do Aru. Ele com certeza Tá fica certo. mandar, que a gente vai postar lá nas nossas redes sociais. Tá E certo. para quem vê esse vídeo depois de algum tempo, a gente vai fazer uma caixinha lá de lembranças para nossas entrevistas e tudo mais, um print das nossas entrevistas ou um videozinho que saiu aí em algum momento. E agradecemos a todo mundo que vai assistir e a nós que estamos aqui presentes. Tá ótimo, perfeito.